Olá, galera, boa noite. Como combinado, estou aqui para apresentar a nossa aula. É, para apresentar a nossa aula, tá certo? E aí, galera, eu tenho algumas notícias. Essa aula ela vai ser no formato um pouquinho diferente. Eu estou gravando essa aula agora para que possa ser postada no horário que nós combinamos, porque tive alguns problemas, alguns imprevistos. É, e eu preferi gravar para que ela fique pronta, né, para que vocês vejam e eu não tive que cancelar a aula novamente, tá certo? Além disso, vamos lá. Nós vamos, só lembrando que nós estamos cada vez mais perto do Enem, por isso nós estamos nessa dinâmica, né, de tratar muito mais questões propriamente do Enem, tá certo? A aula de hoje, galera, é sobre nação e nacionalidade, certo? Termos irmãos, mas e que são essenciais para uma boa prova de humanas no Enem, tá certo? Primeiro, é importante a gente pensar que esses dois termos, o termo nação, na verdade, nós utilizamos ele hoje com uma conotação que parte da Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, tudo muda no Ocidente. A Revolução Francesa, quando a gente falou sobre ela, eu falei disso, ela é o grande marco intelectual, ela é o grande marco temporal de início da formação dessa ideia, das ideias que nós temos hoje no mundo ocidental, ou que foi ocidentalizado, né? Como nós brasileiros que fomos colonizados por portugueses. Então nós fomos ocidentalizados, portanto, bebemos dessa fonte conceitual, né? Mas o sentido originário da palavra nação vem da palavra natio, que é do latim, que significava raça ou nascido de. Então, era uma palavra que tinha um sentido muito mais amplo. Significava simplesmente filhos de romanos, por exemplo. Natio de Roma, a pessoa que foi nascida em Roma, né? Então, tem esse sentido de pertencimento pelo sangue, digamos assim, pelo seu local de nascimento. A partir da Revolução Francesa, quando essas ideias vão se tornando cada vez mais abstratas, a ideia de Estado, a ideia de nação, a ideia de república, a ideia de povo, vai se tornando cada vez menos concreta ou cada vez mais complexa, digamos assim, essa ideia de nação muda e ganha uma conotação de que são habitantes de um território que se ligam por um sentimento de pertencimento e vivência política, sociocultural. Esse é o significado de nação que nós usamos hoje. Então, quando nós falamos que nós fazemos parte da nação brasileira, não necessariamente nós nascemos no Brasil, não necessariamente nós moramos no Brasil, mas nós nos ligamos com esse sentimento que nos une, certo? Em torno de uma mesma nacionalidade, em torno de uma mesma ideia, em torno de experiências parecidas, políticas, sociais e culturais, tá certo? Basta lembrar que quando a Revolução Francesa derruba a monarquia, ela derruba o símbolo do Estado, tá certo? Então, o que era o Estado agora? Quem formaria o Estado agora? Quem era a República? Quem era a nação? E aí eles vêm com essa ideia de a nação é o próprio povo, tá certo? E aí o Guilherme Raul, no livro O que é Nacionalidade, ele tem esse trecho interessantíssimo. Finalmente, o Estado, que se constituiu como a representação de todos os cidadãos da nação, depois da Revolução Francesa, né, apareceu como uma forma de organização política que acompanha a República nascente. A partir deste momento, os homens deixam de ser indivíduos de um tal lugar e propriedade de tal senhor, para se transformarem em cidadãos abstratamente iguais, membros de uma república única e indivisível, representada pelo Estado. E é a partir desse momento também que todos eles compartilham o mesmo atributo, a nacionalidade. Então é isso, quando a Revolução Francesa cria essa nova noção de Estado francês, tá certo? Ela também cria com ela essa nova noção de nação.
que reúne indivíduos que não são mais os moradores do feudo tal, os moradores os servos do senhor tal, os súditos do rei da França. Não, nós somos parte da nação e nós somos indivíduos supostamente iguais, né, perante essa ideia, perante esse novo Estado, tá certo? E aí tem essa questão do Enem 2017.2, que traz um trecho de Hobsbawm falando sobre nação. O dicionário da Real Academia Espanhola não usa a terminologia de Estado, nação e língua no sentido moderno. Antes de sua edição de 1884, a palavra nación significava simplesmente o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino, e também um estrangeiro. Mas agora era dada como um Estado, um corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum. Então, a partir de 1884, certo? Lembra que a Revolução Francesa é 1789, certo? Então, um século depois ainda reverbera essas ideias ainda estão em formação, certo? Esse dicionário que o Hobsbawm está utilizando usava um sentido que muda a partir de 1884. Depois a gente vai entender por que 1884 é também uma data importante na Europa. A ideia de nação como lugar de pertencimento ao qual os indivíduos têm ligação por nascimento constitui-se na Europa no final do século XIX. Sua difusão resultou. Olha só, eu estava falando que isso parte da Revolução Francesa em 1789, mas eu falei que isso parte. 1789 é o final do século XVIII. Agora nós estamos falando do final do século XIX. Então, entre a Revolução Francesa e todo o século XIX, muita coisa acontece na Europa, tá certo? E a gente vai entender mais para frente quais são essas coisas que acontecem. Mas vamos entender agora como é que o Hobsbawm está tratando esse conceito de nação. Então, sua difusão, essa ideia de nação, resulta de que, na rápida ascensão de governos com maior participação popular, dado que a unidade nacional anulava as diferenças sociais, a unidade nacional não anula diferenças sociais. Ela é uma ideia que supostamente anula, mas não anula. Só a gente vê o Brasil, né? Na construção de uma cultura que incorporava todas as parcialidades equilibradamente dentro de uma identidade comum. É uma ideia interessante. Na imposição de uma única língua, cultura e tradição, as diferentes comunidades agregadas ao Estado Nacional. Isso é um processo que acontece muitas vezes, mas não é isso que o trecho está falando. Na anulação pacífica das diferenças étnicas existentes entre as comunidades que passaram a compor a nacionalidade. Então, anulação de diferença étnica e paz não podem estar na mesma frase nunca, tá certo? Porque quando a gente fala de anular diferenças étnicas, a gente está falando de morte, normalmente. A gente está falando de matar a cultura de um grupo. Então, ou matar o senso de comunidade de um grupo, certo? Então, esse processo não é pacífico, nunca, né? Sempre vai haver resistência, sempre vai haver discussão sobre essa anulação das diferenças étnicas, tá certo? Sempre vai haver contestação. Então, essa questão, logicamente, não está certa. Em um intenso processo cultural marcado pelo protagonismo das populações autóctones. Esse termo, populações autóctones, a gente já falou quando a gente falou lá dos povos originários da América. Populações autóctones quer dizer povos originários, tá certo? São os primeiros povos, digamos assim. Então, esses povos que estavam na Europa no século XIX não são os primeiros povos da Europa, tá certo? Então, não tem a ver. Nos sobra a questão B. A ideia de nação como lugar de pertencimento constitui-se na Europa no final do século XIX e a sua difusão resultou na construção de uma cultura que incorporava todas as parcialidades equilibradamente dentro de uma identidade comum, tá certo? Esse equilibradamente é um pouco forçado, mas é a ideia que mais se adequa, porque é isso que é essa construção de nação. Ela equilibra essas diferenças, ela equilibra essa massa em uma mesma ideia de que somos todos um povo. Quando
o dicionário da Real Academia Espanhola fala de que nação é agregados de habitantes de uma província, ele está diferenciando, porque vai ter o povo de província tal, o povo de província X, o povo de província Y, o país Y, o reino X. E aí isso tudo vai formar ideias de nações diferentes. Quando a gente passa a nação para o sentido de um Estado ou um corpo político, nós tendemos a equilibrar igualmente essa ideia de identidade comum. Pelo menos no esforço de anular diferenças. Tá certo? E aí, por que eu falo, né, que o século XIX é abalado aí na Europa? Porque é badalado na Europa. Porque a Revolução Francesa, ela planta uma sementinha de barulho, entende? A partir do momento em que a Revolução Francesa derruba uma das maiores monarquias da Europa, uma das monarquias mais antigas, uma das monarquias mais simbólicas para a Europa, tá certo? Outros povos da Europa fazem, galera, então, se juntaram lá e deu certo. E se a gente se juntar aqui? Essa ideia que a Revolução Francesa traz de todo o povo, ela obviamente não agrada às monarquias europeias. As monarquias europeias... As monarquias europeias, elas vão, né, se reunir no Congresso de Viena, que é uma tentativa, exatamente, de resposta a movimentos, a um movimento como a Revolução Francesa. É uma tentativa de dizer assim, isso não pode se repetir nos nossos reinos. Então as monarquias se reúnem no Congresso de Viena, definem novas fronteiras para a Europa, definem ali bem direitinho qual reino é de quem, tá certo? E reafirmam esse seu poder. E agora sim, reafirmam até certa medida. Tem alguns compromissos desse Congresso de Viena, que é no sentido de, tá certo, a gente vai ceder um pouquinho, tá bom? Vá, cria um parlamento aí, mas o rei sou eu. O rei continua sendo eu. Entende? Então, esse Congresso de Viena, eu posso resumir em cagaço, né? É um pouco de medo das monarquias europeias de perder a cabeça, literalmente, né? De que o povo faça eles perderem a cabeça. Então é aí um diazepam prévio, né? É para você se controlar um pouco. Mas o povo não gosta desse Congresso de Viena. Então depois do Congresso de Viena, vão acontecer, na verdade, respostas a esse Congresso. Vão aparecer movimentos populares por toda a Europa, certo? Movimentos populares na Alemanha, na Itália, na Áustria, enfim, vão aparecer movimentos contestando o que foi acordado no Congresso de Viena e falando que não, nós somos um povo, nós alemães somos um povo, nós italianos somos um povo. Então, nós não aceitamos isso que foi colocado no Congresso de Viena pelas monarquias, entende? E aí a gente tem uma diferença. Os movimentos liberais e os movimentos durante o século XIX, eles têm um caráter liberal e nacionalista na primeira parte. Na primeira parte do século XIX, eles vão ter muito esse sentido de contestação da monarquia, de contestação desse status quo, né? Então, por isso, liberais, e nacionalistas, porque eles vão defender essa ideia de uma nação tal qual a Revolução Francesa pautou. Defender essa ideia de uma nação formada por um povo e não por um rei, e não representada por um rei. Uma nação formada por indivíduos que coadunam, indivíduos que concordam nas mesmas ideias, nas mesmas vivências, das mesmas experiências de organização política, social e cultural, tá certo? E aí a gente tem como exemplo as independências das Américas, vão ser movimentos que trazem esse perfil, eclosão de movimentos trabalhistas na Inglaterra, contestando. Lembra que a Inglaterra já estava muito bem estabelecida, muito bem, obrigado, depois da Revolução Gloriosa. Mas mesmo assim, durante esse período, surgem movimentos trabalhistas na Inglaterra muito pesados, certo? Que vão aí acompanhar o processo de Revolução Industrial.
No oeste da Rússia acontecem esses movimentos, na América do Norte é a independência dos Estados Unidos, e aí tudo isso, né, vai ter esse caráter de movimentos liberais e nacionalistas. Até que em 1848 acontece a Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos é uma série, né, é essa série de eclosões de revoltas, mas a principal é a Revolução de 48, a Revolução de 48 na França. Menos de 100 anos depois da Revolução Francesa, acontece outra revolução na França. Agora essa revolução tem um caráter muito mais socialista. Não é mais só anti-monarquia. Não é mais só anti-Napoleão, né, que havia ascendido aí e proclamado o Império Francês. É uma ideia que vai trazer agora aquela ideia que eu falei de direitos sociais. Quando eu falei de direitos humanos, eu falei que a segunda geração dos direitos humanos traz a ideia de direitos sociais. A segunda geração está sendo formada aqui. A segunda geração está sendo formada no processo da Revolução Industrial. A segunda geração está observando que, ok, a gente conseguiu derrotar a monarquia, a gente estabeleceu essa ideia de nação, mas a gente não é todo mundo igual não dentro dessa nação. Nós queremos uma nação em que sejamos completamente iguais, em que nós possamos participar dos meios de decisão. Nós, povo, nós trabalhadores, nós, classe operária, possamos participar desse meio desse processo de decisão. Nós não estamos participando. Vocês, aristocratas aí, dessa nova nação, estão decidindo tudo sem a participação do povo. A burguesia ascendente, pelo processo da Revolução Industrial, está decidindo tudo sem a participação do povo. Cadê nós, que na hora de derrubar a Bastilha, estávamos lá derrubando a Bastilha? Para onde nós fomos? Então, é esse sentimento que move a Primavera dos Povos, né, por toda a Europa a partir de 1848. É por isso que naquela questão traz esse marco do século XIX como um século de formação dessa ideia de nação, ou pelo menos de consolidação dessa ideia de nação na Europa, certo? E aí tem esse trecho de Hobsbawm falando exatamente o que eu estou tentando explicar. Tem havido um bom número de grandes revoluções na história do mundo moderno, mas nunca houve uma que tivesse se espalhado tão rápida e amplamente, alastrando-se como fogo na palha por sobre fronteiras, países e mesmo os oceanos. Na França, a República foi proclamada em 24 de fevereiro de 1848. Em 2 de março, a Revolução havia ganhado o sudoeste alemão. Em 6 de março, a Bavária. Em 11 de março, Berlim. Em 13 de março, Viena. E quase imediatamente a Hungria. Em 18 de março, Milão. E, portanto, a Itália. Em poucas semanas, nenhum governo ficou de pé em uma área da Europa que hoje é ocupada completa ou parcialmente por 10 estados, sem contar as repercussões menores em um bom número de outros. Além disso, 1848 foi a primeira revolução potencialmente global, pelo menos potencialmente europeia, né? Cuja influência direta pode ser detectada na insurreição de 1848 em Pernambuco e, poucos anos depois, na remota Colômbia. Foi ao mesmo tempo a mais ampla e a mais bem-sucedida revolução desse tipo. No breve período de 6 meses de sua explosão, sua derrota universal era seguramente previsível. 18 meses depois, todos os regimes que derrubara, com exceção de um, foram restaurados. E após 18 meses de sua irrupção, com exceção da República Francesa, estava mantendo toda a distância possível entre si mesma e a revolução a qual devia sua própria existência. Então a Revolução de 48 tem esse caráter social, tem esse caráter de mobilização do povo, né? Mas a burguesia consegue manipular o jogo de forma que ela sai um pouco derrotada. Ela consegue se espalhar, ela consegue mobilizar massas por toda a Europa, certo? Nessa pegada de direitos trabalhistas, né? Ela consegue mobilizar massas por toda a Europa, mas logo em seguida a reação de quem estava no poder é maior.
Basta a gente lembrar, mais uma vez, que nós estamos num momento que a Revolução Industrial está acontecendo. Então, depois que a burguesia sente o gostinho do poder com a Revolução Francesa, ela não vai mais abrir mão. Ela não vai mais abrir mão porque depois do processo de colonização das Américas, elas estão com os burros cheios de dinheiro, meu amor. Elas são donas da terra, elas são donas do trabalho, elas são donas dos meios de produção. Então, a gente pode se revoltar, mas a burguesia controla novamente o Estado, tá certo? Menos na República Francesa. A República Francesa ela continua, mas com as características bem próprias. Acontecem umas coisas meio bizarras na França, do tipo uma campanha de fake news que elege um cara de fora da política, e aí esse cara tem aspirações meio ditatoriais. Eu não sei se é na França de 1848 ou se no Brasil de 2018. Mas, enfim, é isso que acontece mais ou menos a partir de 1848 na Europa. E é assim que se consolida na Europa essa ideia de nação, certo? Ela vai conquistando aos poucos os povos da Europa. Por isso, Primavera dos Povos. Né? E aí percebam aqui, né? A gente fala de Sudoeste Alemão, Bavária, Berlim, Viena, Hungria. Tudo isso hoje está dentro da Alemanha. O processo de formação do Estado Nacional Alemão já vem bem depois, certo? O que a gente conhece hoje como Estado Nacional Alemão, na verdade vai juntar essas várias regiões que estavam na Alemanha, tá certo? A mesma coisa na Itália. Por isso que ele fala Milão e, portanto, Itália, porque Milão seria a província principal da Itália, tá certo? Mas a Itália é formada por vários estados semi-independentes nesse momento, tá certo? Autônomos, vários estados autônomos nesse momento, né, que conversam entre si. E aí essas ideias vão eclodindo em cada estado. Mas aí, no final do século XIX, é que a gente vai ter essa formação dos estados-nação. Tanto da Itália quanto da Alemanha são usados como exemplo, como exemplares, né, assim, desse processo de formação do Estado-nação. Texto 1. O Estado sou eu. Frase atribuída a Luís XIV Rei Sol. Texto 2. A nação é anterior a tudo. Ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal. Na verdade, é a própria lei. Livro que é o Terceiro Estado, os alemães, a luta pelo poder e a revolução dos hábitos do século XIX e XX. Os textos apresentados apresentam alteração na relação entre governantes e governados na Europa. Da frase atribuída ao rei Luís XIV até o pronunciamento de Sieyès, representante das classes médias que integravam o Terceiro Estado francês, infere-se uma mudança decorrente da. Então, olha só, nós temos o rei dizendo que o Estado é ele, e um representante do Terceiro Estado, né, que no caso do Terceiro Estado é a burguesia, dizendo que o Estado é a nação. A nação é que controla tudo. A nação é o povo. Então, a nação é anterior a tudo. A sua vontade é sempre legal, é a própria lei, não é o rei. Algo aconteceu para mudar. O que aconteceu? A organização dos estados centralizados, acompanhados pelo aprofundamento da eficiência burocrática, crítica ao movimento revolucionário, tido como ilegítimo em meio à ascensão popular conduzida pelo ideário nacionalista, reforma aristocrática, marcada pela adequação dos nobres aos valores modernos, tais como os princípios do mérito, associação entre vontade popular e nação, composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional, ou a ampliação de poderes soberanos do rei, considerado guardião da tradição e protetor de seus súditos do império. Então, o que muda nesse momento, durante a Revolução Francesa, é a associação entre a vontade popular e a nação, composta por cidadãos que dividem uma mesma cultura nacional. É por isso que a nação é fonte de tudo, porque a nação vem da vontade popular. O que a nação diz é a vontade popular. Então, o Estado não é o rei, o Estado é a nação. Questão B. Essas ideias, essas ondas, vão em livrinhos dentro das galerias dos barcos, atravessando o Atlântico, certo? E aí a gente tem os movimentos de independência por toda a América, né?
que aí naquela linha do tempo que eu coloquei na aula passada, a gente tem eles eclodindo mais ou menos nesse início do século XIX. Né? E aí esses movimentos, eles vão trazer de novo essa ideia, eles vão trazer também essa ideia de nação para cá. Mas aí essa ideia de nação vai ser trazida por minorias aristocráticas. Gente, quem é que lê? Quem é que numa colônia tem tempo de ler? De estudar Rousseau? De estudar Voltaire? De estudar os discursos dos Estados Nacionais na França? Quem é que... Quem? Quem é dono da terra, né? Porque assim, o índio nem podia. Né? Tava lá, não podia. O escravizado, coitado. O povo tinha que, 4 horas da manhã, tá colhendo coisa. Não tem tempo. Então essa ideia, né, essa ideia de nação dos movimentos de independência na América, ela vai ser muito formada por minorias aristocráticas. Então, por mais que na aula passada eu tenha falado, por exemplo, de lideranças indígenas, de lideranças populares em alguns movimentos em outros países da América Latina, a gente percebe que logo depois, quando essa nação que se tornou independente vai ser estabelecida, o que é essa nação, quem toma a frente são essas minorias aristocráticas. É a elite de cada lugar, certo? E aí a gente pode pensar como essa ideia de nação vai se formar de uma maneira excludente, né? A especificidade do Brasil, que se manteve como a única monarquia em meio às repúblicas criadas pela independência nas Américas, indica as trajetórias diversas seguidas pelas colônias americanas em sua transição para o estado de independência. Elas, indubitavelmente, compartilharam de algumas características comuns e importantes, que as vinculam num processo que varreu o mundo atlântico. Todas nasceram no contexto de guerras entre potências coloniais. Todas estavam relacionadas a reformas políticas que incitaram a oposição colonial aos governos das metrópoles. Todas surgiram de crises políticas e constitucionais que incitaram o descontentamento com a distribuição do poder. Todas se inspiraram em ideias sobre direitos individuais e soberania popular que, induzidas pela Revolução Americana, independência dos Estados Unidos, encontraram nova forma de se expressar na França revolucionária e, combinadas ao pensamento e método revolucionário francês, forneceram inspiração e instituições para a revolução política nas colônias da América Latina. A crise colonial em todos esses impérios estava associada ao conflito instalado na Europa, com a disseminação de novas noções de direitos naturais e constitucionais, e com o fracasso das metrópoles em criar constituições imperiais capazes de integrar as colônias em termos igualitários. As revoluções políticas produziram resultados bem diferentes, porém, já que o novo conceito de direito, a vida, a liberdade e a busca da felicidade foi introduzido em contextos culturais muito distintos. Então, o que a gente observa é que, apesar dos problemas serem quase os mesmos, apesar do cenário ser quase o mesmo, apesar de ter sofrido influência das mesmas fontes, independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, o Brasil ele se afasta na sua narrativa histórica do que aconteceu no resto da América Latina, certo? Porque essa ideia de busca pelo direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade, aqui no Brasil, vai ficar meio complicada. Porque quem toma a frente desse processo aqui no Brasil, como eu falei, é uma elite que está intrinsecamente ligada à coroa portuguesa. O nosso imperador é filho da mesma coroa que nos colonizava. Então, é essa elite que tem ligação econômica, política, ideológica com Portugal é que vai liderar uma independência brasileira. O que eles querem é que o Brasil se torne um reduto, certo? Um reduto do misto de ideia entre uma monarquia e essa ideia de nação que está fervilhando na Europa. Eles querem que o Brasil seja um reduto disso, um último sobrevivente dessas ideias que estão em conflito na Europa.
nós somos frutos desses conflitos também. Porque são esses conflitos que trazem essas ideias para cá e são esses conflitos que fazem a elite daqui perceber que eu posso perder o poder. Então a gente tem que se tornar independente. A gente tem que se tornar independente, mas a gente tem que se tornar independente com limites. Porque senão o povo se levanta e forma uma república, do jeito que está acontecendo aqui do lado. Ou o povo se levanta e forma uma república do jeito que está acontecendo lá na Europa. Do jeito que aconteceu lá na Europa. Então a gente tem que tomar as rédeas para estabelecer os limites. Apesar das problemáticas serem as mesmas, né? No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia no ano de 1798 teve um impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos e iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. Essas ideias que estavam sendo formadas lá na Europa, que estavam atravessando o Atlântico, estavam chegando em uma sociedade que tinha muito preto, muito indígena. E esses indígenas estavam apanhando há 3 séculos. Então, assim, esses povos, né, estavam apanhando há 3 séculos. Então, era meio complicado que esse povo não ligasse essa ideia de igualdade, né, não fizesse uma ligação óbvia, né, entre essa ideia de igualdade e a ideia de igualdade entre raças, né? Então, o termo do radicalismo da luta negra do Haiti e das propostas das lideranças populares na Conjuração Baiana levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante de reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros, inibindo novas rebeliões de negros. Então, depois da Conjuração Baiana, meio que quem se rebelasse morria. Então, participação controlada de quem sobreviveu, né? Acho que, não. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano de modo a inviabilizar novas rebeliões, atender? Firmar aliança com as lideranças escravas, permitindo impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e sua projeção. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só 1/3 da população era de brancos e iam inevitavelmente ser interpretadas em termos raciais. A revolta de São Domingos, que é tratada aqui, é a independência do Haiti. Na independência do Haiti, não sobrou um branco para contar a história. Os pretos mataram todos. Todos os donos de escravos. Todos os traficantes. E ainda derrotaram o exército de Napoleão. Então, assim, tinham medo, né? Tinham medo de que o Haiti não fosse aqui. E aí, essa ideia... Então, a elite brasileira, ela toma a frente desse processo. E aqui acaba sendo uma independência pela mão conservadora, muito mais do que pela mão de ruptura, né? Pela mão da continuidade, para impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar os próprios interesses dessa elite no projeto de nação que estava se formando. Quando a gente fala de independência, a gente fala de um projeto de nação em disputa. Lembra que eu falei que nação é um conceito, e esse conceito ele vai ser disputado. Sempre. Até hoje. Até agora de tarde estava sendo disputado o conceito de nação. É por isso que nesses movimentos aí que aconteceram no 7 de setembro, a gente fica, mas eu sou brasileiro, mas eu sou mais brasileiro do que você, mas a bandeira a minha verde amarela, a minha verde amarela e vermelha. Essas ideias de maneira meio grotesca, essa disputa de projeto de nação sendo colocada na rua. É quando a gente não se enxerga mais como um povo só. Porque na verdade nunca fomos, gente. Nunca fomos porque até 1822 não havia unidade.
esse é o último mapa da colônia, certo? Então olha aí a quantidade de estado. Tem estados aqui que se comunicam diretamente com a metrópole. Esses que são capitania geral, a capitania geral do Pernambuco, a capitania geral da Bahia, a capitania geral do Grão-Pará, que é Pará, Maranhão, Amazonas, a capitania geral de São Paulo, e aí a capitania geral do Rio de Janeiro, eles se comunicam diretamente com a metrópole. Então, quando a gente fala colonizar o Brasil, a colônia do Brasil, a gente está resumindo um processo que é muito mais complexo. Cada lugarzinho aqui tinha uma dinâmica própria, tinha seus próprios líderes, tinha suas próprias disputas. Entre si, às vezes. E aí, quando chega em 1822, uma elite carioca, certo? Uma elite carioca, junto com uma elite baiana, junto com um pouquinho de uma elite paulista, certo? E das Minas Gerais. Minas Gerais, meu Deus, era quase um reino dentro do Brasil. Porque tinha ouro, Ave Maria. E das Minas Gerais se colocando, dizendo, não, a gente agora é independente de Portugal, isso não pega bem, não. Então não há um sentido de unidade durante o nosso processo de independência. Esse sentido ele vai ser construído, ele vai ser imposto, certo? A partir de 1822 até hoje. Nós ainda não temos esse sentido de unidade. Basta ver a eleição de 2018, basta ver o que aconteceu no 7 de setembro, basta ver os últimos momentos da nossa república. Esse sentido de unidade ele ainda está sendo construído, porque esse sentido de unidade muitas vezes ele é feito naquele sentido lá que eu falei, de anulação das diferenças étnicas. Isso no país miscigenado, meu amor, não vai dar certo nunca. E ainda cita a Inconfidência Mineira e Confederação de Equador, que são movimentos que acontecem em Minas Gerais, né, na região de Minas Gerais e na região do Nordeste. A Confederação do Equador inclui Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e uma parte da Bahia. Essa galera vai formar... os dois movimentos têm entre si... eles se parecem porque eles querem proclamar uma república. Mas eles querem proclamar a república dos seus. Não se fala de Brasil. A Inconfidência Mineira, que é colocada como grande símbolo assim, né, de contestação, um grande símbolo nacional, Tiradentes, o pai da ideia da nação brasileira. Não. A Inconfidência Mineira ela é mineira. A Confederação do Equador ela é nordestina. Ela não vai querer falar de Brasil, porque essa ideia de Brasil, essa ideia de nação brasileira ainda não está nem sendo pensada. Então, o processo de reconhecimento da independência ele vai ser muito complicado. E ele vai gerar revoltas na primeira parte do Império, na primeira fase do Império, frequentes. A gente tem a Sabinada na Bahia, a gente tem a Farroupilha, a revolta Farroupilha, a gente tem a cabanagem. Essas revoltas, todas têm um caráter de contestação do Império, da nova coroa que se estabeleceu. Tem umas que querem voltar para Portugal. Tem umas que querem a independência de si. O Sul é meu país. Né? Que é a revolta Farroupilha. Então essa independência de 1822, ela vem com uma ideia de nação formada, pensada por uma elite, que não vai ser aceita por todo mundo. Que vai se colocar em disputa real. Tá certo? Então essa bandeira ela é muito cheia de retalhos. Tá aí. Um aspecto importante derivado da natureza histórica da cidadania é que esta se desenvolveu dentro do fenômeno também histórico a que se denomina Estado-nação. Nessa perspectiva, a construção da cidadania na modernidade tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. Considerando-se a reflexão acima, um exemplo relacionado a essa perspectiva de construção da cidadania é encontrado na Constituição de 1988, que pela primeira vez na história do país definiu o racismo como crime inafiançável e imprescritível, alargando o alcance dos direitos civis. Então,
nós somos um país formado dessas diferenças, certo? E aí depois a gente passa anos ainda de escravidão. E aí depois a gente tem uma república das elites. Aí depois a gente tem um golpe militar. E aí em 1988 é que uma coisa como o racismo vai ser considerada crime na Constituição. Então essa relação aqui, né, entre indivíduo e a ideia de nação, entre indivíduo e a ideia de Estado como participante do Estado, cidadão daquele Estado, ela é muito complexa. Ela tem muitas nuances em si. Porque tem nuances de violência, de anos de exclusão, tem nuances de anos em que foi negado a esses indivíduos, principalmente das classes mais populares, participar desse Estado ativamente. Ou então anos em que esse Estado matava literalmente esses indivíduos, ou mata ainda hoje, né? Mata literalmente esses indivíduos. Mas vamos para frente. E aí nessa ideia de formação da nação, a partir daqueles conceitos que eu falei lá, né? De uma unidade política, social e cultural, nós temos aí 3 marcos. A Guerra do Paraguai como marco inicial, porque a Guerra do Paraguai ela é a primeira vez, né, em que o Império Brasileiro se torna porque o Império Brasileiro ele vai lutar contra a República Paraguaia, né? E aí muitas questões, porque tem os interesses ingleses, etc. Mas aí é a primeira vez em que símbolos nacionais que hoje são comuns. Gente, eu tô só botando meu computador para carregar. Que hoje são comuns, como a bandeira, como o hino, eles vão ser utilizados a partir de agora como símbolos de um povo. Um povo que saiu lá do Rio Grande do Norte para ir para perto de Mato Grosso para lutar por esse império. Que em um determinado momento a gente podia até não concordar, mas agora começa a ser veiculada essa ideia de que nós temos um inimigo em comum. Esse inimigo está atacando o nosso povo. Então, a Guerra do Paraguai é um grande marco na formação dessa ideia de nacionalidade. E aí nós temos 2 outros grandes marcos, que é a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a fundação do Arquivo Público Nacional. Por quê? A fundação do Arquivo Público Nacional, nessa ideia de que nós temos algo a guardar que é de todos. Nós temos documentos, nós temos fontes, nós temos registros que não é mais de um ou outro estado, que não é mais da paróquia, que é de todos, que é desta nação. E o Instituto Histórico Geográfico Nacional, na ideia de que nós temos agora o compromisso de escrever a história e a geografia dessa nação. Tanto que o primeiro concurso do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro vai ser ganhado por um cara chamado Von Martius, que ele escreve o manual de como escrever a história do Brasil. E logo depois, outro cara, que o nome dele é Von Ranke, vai escrever a história do Brasil. E aí, a partir de 1838, vão se formar alguns institutos estaduais, históricos e geográficos, nesse mesmo sentido, de criar as histórias dessa nação. Essa nação, né, que é uma ideia abstrata, que ainda não inclui todo mundo, que as pessoas não sabem bem o que é, ela precisa ter uma história formada. Ela precisa ter símbolos que nos unam. Ela precisa ter um hino, ela precisa ter os seus personagens, ela precisa ter os seus mitos. Então, esses institutos, eles vêm nesse sentido de construir uma nação. Porque a ideia de nação é uma construção, é um conceito, portanto, uma construção histórica e social. Tá certo? E aí eu deixo essa perguntinha no final de quem proclama a República. Porque o outro grande fato, né, do século XIX,
que está ligada a essa ideia de nação é a proclamação da República. Mas a proclamação da República, galera, se a independência não tem uma participação popular, imagine a proclamação da República. A proclamação da República ela é um golpe militar, né, na monarquia. Isso não se nega. E aí, o que alguns historiadores afirmam é que o povo assistiu bestializado a esse golpe. E aí o que outros historiadores afirmam é que o povo não assistiu bestializado, mas é que o povo já estava acostumado a ser deixado de fora do processo. O povo não participa da independência. O povo não consegue espaço no império. No império, quando o povo se manifesta, ele é duramente reprimido. E aí chega uma galera com essa ideia de república, que vai ser todo mundo igual. Aí o povo fica assim, de novo. Tá, faça isso a república. E aí o que é que a gente percebe na primeira fase da república? Uma eclosão de revoltas. Tem revolta da vacina, tem revolta da chibata, tem canudos, tem... Menino, só que tem revolta. Porque essa galera vai cobrar essa ideia de república. Agora, na república, nós não somos realmente iguais, não foram isso que disseram? Não acabou o rei? A gente não pode votar nos nossos representantes? Então, a gente pode cobrar deles. Então tem um timing bem diferente no Brasil dessa chegada das ideias dessas ideias de igualdade social que vão ser gestadas na Europa, tá certo? Nós temos características muito únicas, né, da colonização e da nossa história que nos formam aí como nação. Uma última questão. O que o projeto governamental tem em vista é poupar à nação o prejuízo irreparável do perecimento e da evasão do que há de mais precioso no seu patrimônio. Grande parte das obras de arte, até mais valiosa, e dos bens de maior interesse histórico, de que a coletividade brasileira era depositária, tem desaparecido ou se arruinado irremediavelmente. As obras de arte típica e as relíquias da história de cada país não constituem o seu patrimônio privado, e sim um patrimônio comum de todos os povos. Então, o Mário de Andrade está defendendo uma ideia de patrimônio para a formação da nação. Esse texto, provavelmente, ele é de 1929, ou ele é de 1930. Eu acho que é de 1900... Não, ele é da década de 30, tá certo? E aí... Na década de 30, a gente tem um carinha baixinho lá do Rio Grande do Sul, subindo ao poder, o nome dele é Getúlio Vargas. E essa ideia de nação ela vai ser novamente posta à prova. Porque, como eu falei, a República forma de novo uma ideia de nação. Quer formar de novo uma ideia de nação. Mas essa ideia, mais uma vez, não agrada todo mundo. E aí a gente tem a gente tem o golpe de 1930 de Vargas, né? E aí a gente vai ter que, de novo, formar essa ideia do que é ser Brasil. Noutros esforços, noutra conjuntura, noutros aspectos que a gente vai discutir na próxima aula. A criação do Serviço de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o CISFAM, em 1937, foi orientada por ideias como as descritas no texto, que visavam submeter a memória e o patrimônio nacional ao controle dos órgãos públicos, de acordo com a tendência autoritária do Estado Novo, transferir para a iniciativa privada, definir os fatos e personagens históricos a serem cultuados pela sociedade brasileira de acordo com o interesse público, resguardar da destruição as obras representativas da cultura nacional por meio de políticas públicas preservacionistas, determinar a responsabilidade pela destruição do patrimônio nacional de acordo com a legislação brasileira. Então, o texto do Mário de Andrade, ele não fala da responsabilização pela destruição. Ele fala mal de quando a gente torna o patrimônio algo privado, tá certo? Ele não fala da memória nacional sendo ligada a órgãos públicos,
certo? Mas ele fala que nós temos que definir os fatos e os personagens históricos a ser cultuados pela sociedade como interesse público. As obras de arte típicas e as relíquias da história de cada país não constituem o patrimônio privado, e sim o patrimônio de todos os povos. São bens de valioso interesse para a coletividade brasileira. E aí ele não pode ser desaparecido ou arruinado irremediavelmente. Eita, desculpa. Portanto, resguardar das destruições as obras representativas da cultura nacional seria a questão mais correta, por meio de políticas públicas preservacionistas. É esse o apelo do Mário de Andrade. Apesar de que a C também está muito correta, né? Definir os fatos e personagens históricos, mas ele não está falando da definição desses povos, desses fatos. Na verdade, ele está falando como se já houvesse os fatos definidos que precisam ser resguardados por interesses públicos. De quem? De todo o povo. Galera, boa noite, tá certo? Espero que tenham curtido e até a próxima semana. Tchau!